Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do time que vai entrar para aqueles times documentados lá no meu canal principal, que é logicamente que estamos falando pela thumb e pelo título do Phoenix Suns, um time que era, na teoria, para ser um super time, juntou 3 juggernauts, 3 jogadores monstruosamente talentosos na parte ofensiva para montar um elenco para disputar um título, que inclusive o Matisse se gaba de ser um dos melhores elencos, tá entre os melhores jogadores da NBA. Começou essa temporada bem no comando do Mike Budenholzer, fizeram trocas interessantes, mas agora o time está mais uma vez fadado ao fracasso em uma das piores circunstâncias de toda a NBA. Eu já havia falado em vídeos anteriores que eu achava que o Phoenix Suns, provavelmente após essa temporada, ia acontecer aquele break, tá ligado? Ia se separar todo mundo, que nem aconteceu com o Brooklyn Nets. Então, aquela mesma situação vai acontecer novamente com o Phoenix Suns. Vai tipo assim, Bradley Beal para um lado, Kevin Durant para o outro, Devin Booker talvez para o outro, e esse time vai ter que recomeçar do zero. Isso tudo por causa de um único cara chamado Matt Ishbia. Eles vão entrar para a história como um dos times mais fracassados de toda a NBA. Isso que, tipo assim, o Brooklyn Nets entrou nessa conta por conta daquele Big Three que não foi pra frente, e eles também tinham Kevin Durant lá. Então, tipo assim, é 2 capítulos na história do Kevin Durant que ele vai falar, cara, desde que eu saí do Golden State, minha vida virou um inferno. E agora tá pior, mano, por causa de todo esse rumor do Jimmy Butler, por causa de treta com o Bradley Beal. Eu vou detalhar isso agora pra vocês, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre o Phoenix Suns, e talvez eu faça um outro vídeo um pouco mais documentado a respeito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de verificar sua inscrição nesse canal aqui embaixo, que já vai estar me ajudando muito, também vai te ajudar a receber mais vídeos em primeira mão, assim como este aqui que você está assistindo, beleza? Sem muita enrolação hoje, bora começar o vídeo. E a nossa história começa em 2020 e 2021, ano em que o Phoenix Suns teve uma temporada excelente, mano. Fazendo um TBT, essa foi a temporada pós-temporada de bolha, a gente estava voltando com todas as atividades normais da NBA, jogos presenciais, todo mundo naquele calor da NBA novamente. O Phoenix Suns terminou em segundo colocado da Conferência Oeste, com 51 vitórias, tudo indo bem. Chegou na pós-temporada, saiu batendo em todo mundo até chegar numa final de NBA, e nessa final de NBA eles acabaram batendo de frente com o Giannis Antetokounmpo, e o Giannis foi demais para o time do Phoenix Suns, fazendo uma histórica partida de mais de 50 pontos no jogo 6 e levando o troféu para casa. Engraçado que essa final foi o grande ponto de inflexão desse time, porque o Kevin Durant perdeu para esse mesmo time do Milwaukee Bucks, o que acabou acarretando tipo um efeito borboleta que ele foi parar no Phoenix Suns, tá ligado? Mas tudo bem, vamos pra frente, vamos pra temporada de 2022. O Phoenix Suns quebrou o recorde de mais vitórias na história da franquia durante uma temporada regular. Foram 64 vitórias em um time super bem estruturado, super bem montado. Vocês lembram daquele Phoenix Suns? Com Devin Booker, com Chris Paul, com Cam Johnson, com Michael Bridges, DeAndre Ayton antes de entrar com conflitos com o técnico, mas aí chegou nos playoffs, eles tinham uma liderança de 2-0 pra cima do Dallas Mavericks na segunda rodada, nas semifinais de conferência, e o Luka Doncic simplesmente tomou conta e a gente ficou maravilhado com aquele meme que surgiu, né, do Luka Doncic olhando para o Devin Booker. Teve um trash talk envolvendo até a namorada do Devin Booker, foi algo sensacional. E é nessa temporada que o mano Matt Ishbia começa a falar assim, eu não tô nem aí pra nada, eu vou arruinar esta franquia. E por que eu digo isso? Porque quando um cara do calibre do Kevin Durant decide mudar de equipe, a NBA inteira fica movida, isso é óbvio. Todos os times vão procurar alguma forma de se movimentar, ver se dá pra trazer um cara que vai ser um futuro Hall da Fama, que ainda tá jogando em altíssimo nível, por mais que ele já tivesse a idade um pouquinho avançada, ele ainda era um dos melhores jogadores do mundo. Qualquer time, em sã consciência, inclusive o New York Knicks tentou mais de uma vez, antes dele ir pro Brooklyn, e de novo depois quando ele tava saindo do Brooklyn, trazer um cara como ele, mas só que, mano, não é todo mundo que consegue, porque não é barato trazer um Kevin Durant. Ter um dos melhores jogadores da história da NBA no currículo da sua equipe, no roster da sua equipe, não é algo barato. E pro Phoenix Suns custou Michael Bridges, Cameron Johnson, Juan Pablo Vaulette, 4 escolhas de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada, um pick swap, que é aquela troca quando você consegue trocar de lugar com um time, e também uma escolha de segunda rodada vindo do Milwaukee Bucks. E aí chegou T.J. Warren e Kevin Durant. E assim, eu entendo a partir do momento que você fala, ó, vou trazer um dos melhores jogadores da história da NBA e quero fazer um time em volta dele dar certo. Mas não foi realmente apenas a troca do Kevin Durant que foi o errado nessa timeline do Phoenix Suns para eles chegarem onde eles estão agora. Porque até o mesmo Michael Bridges, que estava tendo uma temporada incrível, foi citado para defensor do ano, estava nos times de defesa ideal da temporada. Quando saiu a troca, ele falou assim, cara, a gente tá falando do Kevin Durant, mano. Eu sei que eu tenho um carinho muito grande por Phoenix e Phoenix por mim, mas só que é o motherfucking Kevin Durant, mano. Eu entendo ser trocado por esse cara, tá ligado? De qualquer forma, o time ainda se adaptou ao estilo do Kevin Durant, foi pra temporada
temporada 23 bem, chegou até uma semifinal de conferência novamente, só que aí bateram de frente com o nosso mano Nikola Jokic e o Denver Nuggets. E esse ano, cara, era o ano do Nuggets. Nada tirava do Nuggets, nem se a gente pegasse um time do All-Star da Conferência Leste contra o time do Denver Nuggets na final da NBA ia adiantar alguma coisa. O time do Denver Nuggets estava para ganhar esse título, assim como o Michael Jordan estava para ganhar em 96, sabe? Só que o problema mesmo foi após a perda da temporada de 2023 que começou toda a parafernália do Phoenix Suns. Porque aí o Matt Ishbia teve outra brilhante ideia. Por que não trazer o pior contrato da NBA para o Phoenix Suns? Por que não desistir de Chris Paul, Landry Shamet, Bilal Coulibaly, 6 escolhas de segunda rodada, mais 3 pick swaps? Mas isso envolveu também o Pacers, né? Não foi apenas o Phoenix Suns. Por que não perder mais capital que o time tinha para as futuras temporadas para trazer um cara que tem as rédeas do contrato dele? Tem 2 caras só na NBA que tem contrato de cláusula de não troca, que só ele decide se ele vai sair do time ou não. O time tem que chegar e falar assim, vamos te trocar? E aí se ele falar, vamos, ele pode ir. Se não, ele fica ali. Que são LeBron James, e aí no caso você vai entender, né? LeBron fucking Raymond James. E o outro é o Bradley Beal, cara. Tá de sacanagem, né? Essa cláusula de não troca é uma parada tão séria e que os times ficam tão longe dela que foi a causa do Paul George sair do Los Angeles Clippers e ir parar lá no Philadelphia 76ers. Mas beleza, trouxeram o cara, fizeram um big trick que, na verdade, o próprio Devin Booker falou o seguinte, não sei como eles vão marcar nós 3 ao mesmo tempo. I mean, saying it respectfully, I don't know how teams are going to guard us. Porque era praticamente uma releitura do Brooklyn Nets de Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant, com Kevin Durant lá, mais um, né? Pois é, esse time ficou tão engessado porque você pensa assim, cara, não tem como dar errado. Temos 2 All-Stars, um desses All-Stars é um futuro Hall da Fama, um dos melhores jogadores da história da NBA, e um terceiro elemento que vai ser a terceira peça, que também pode jogar a nível All-Star, que é um bom de um jogador. Só que o resto do time, como é que fica? Não tem pivô? Tô falando pivô decente mesmo, eles se arranjaram lá com o Jusuf Nurkic, acabaram trocando DeAndre Ayton, não tinha armador, tava improvisando com o Devin Booker, uma hora armava, o Bradley Beal tentou armar uma época, sinceramente não são os melhores armadores para poder conectar tudo isso de peça. Eu até falei no dia da troca, em um vídeo antigo aqui do canal, que vai faltar bola de basquete em quadra para esses 3 caras jogarem. Mas me taxaram de louco, me taxaram de maluco. E eu, tudo bem, vamos ver o resultado da temporada 23-24, já que na temporada regular não foi tão mal assim, 49 vitórias, ficaram em 6º da Conferência Oeste, uma boa colocação até, porque a Conferência Oeste é muito forte. Eles enfrentaram quem? O Minnesota Timberwolves, e os caras foram humilhados pelo Anthony Edwards e seus capangas. Aquela cena do Anthony Edwards trash-talkeando, isso até que é legal, ó o marketing do canal, trash-talkeando o Kevin Durant, que é o maior ídolo dele, foi simplesmente absoluto cinema, velho. E aquele cara que eu estou culpando ao longo de todo esse vídeo, Matt Ishbia, não tinha como preocupação, tipo, vamos montar um time agora, vamos fazer as trocas agora e a gente pensa no futuro depois. Acho que agora ele deve estar um pouquinho mais preocupado chegando na temporada 24-25. Porque esse time ainda tentou trazer reforços, sabe? Eles trouxeram Tyus Jones, que é um bom jogador, contrato mínimo, entrega uma armação decente, é um bom role player. Infelizmente tem uma defesa fraca, mas só que ofensivamente é um cara que contribui muito. Tentaram trazer o Bol para vir da segunda unidade, tentar ajudar também. Trouxeram o Grayson Allen, que é um bom defensor de perímetro, um cara que espaça a quadra, chuta bem para 3. Estão com o Royce O'Neal, estão com o Josh Okogie, que também são bons role players. Trouxeram um bom técnico, que é o Mike Budenholzer. Pode ser que esse time dê certo? Cara, pode ser que não também. Na temporada passada, inclusive, eles acabaram sendo prejudicados por bastante lesão. Era difícil a gente ver os 3 jogadores, é a mesma situação que o Brooklyn Nets enfrentou. Tem 3 estrelas no time, mas é difícil de ver os 3 ao mesmo tempo em quadra, porque também as lesões acabam comprometendo. Só que o problema em tudo isso é que eles não têm mais flexibilidade, eles não têm capital, eles têm a segunda maior folha salarial de toda a NBA, acho que só fica atrás do Boston Celtics, eles não podem fazer movimentações, vem de uma sequência de 10 derrotas e apenas 5 vitórias, então realmente o Phoenix Suns entendeu o porquê que é interessante você não tentar montar um time naquele esquema de Big Three como fez o Miami Heat, como fez outras equipes que deram certo no passado. Porque hoje em dia você precisa de um jogador top 10 da NBA, e eles têm o Kevin Durant, um jogador para ser a segunda opção de pontuação, uma segunda estrela assim que eles têm, e o resto dos jogadores tem que ser role players de alto nível, tipo jogadores que entregam pontuação, jogadores que entregam rebote, jogadores que entregam defesa, que não tem o esmero de, não tem a vaidade, né, de querer ter a bola na mão, de querer ter o seu lugar assim de destaque, como é o caso que eles trouxeram o Bradley Beal. Essa troca acabou condenando esse time do Phoenix Suns, cara. E agora, o que tava ruim ainda pode piorar
jogar mais, porque o Mike Budenholzer fez a seguinte modificação: vou jogar Jusuf Nurkic, que era o pivô titular da equipe, para o banco de reservas, vou jogar o Bradley Beal, que também era o titular, para o banco de reservas, trazer esses caras da segunda unidade. E por quê? Aí a gente tem duas teorias para isso, né? Uma que na minha cabeça faz sentido, que é ele tentar deixar a segunda unidade mais forte, tendo em vista que são 3 jogadores que fazem mais ou menos o mesmo papel, os 3 small forwards. No caso do Devin Booker, ele ainda joga de shooting guard, né? Mas só que 3 jogadores que jogam na 3, na 2, um deles vindo do banco de reservas para vir como um sexto homem de altíssimo nível, e desses 3 jogadores, né, a escolha mais óbvia é o Bradley Beal, não tem pra onde fugir, não tem como tocar no Kevin Durant e no Devin Booker do quinteto titular. Também trazer um pivô um pouco mais forte, o melhor pivô desse elenco, para vir da segunda unidade, tentar balancear os dois elencos para o time ter os 48 minutos um pouco mais sólidos. E realmente na última partida contra o Atlanta Hawks deu certo, eles ganharam de 123 a 115. Só que com os rumores de troca do Jimmy Butler, a segunda teoria é um pouco mais forte, que é o seguinte: vamos pegar o único cara que tem um contrato horroroso, na verdade horroroso, eles têm mais de um contrato ruim, né? Mas o pior contrato desse time, e tentar colocar ele numa posição desconfortável, como se ele não fosse bem-vindo na equipe, para que ele realmente concorde com uma troca se chegar na mesa. E quem que seria essa troca para chegar na mesa? Claramente o Jimmy Butler, né? Ele colocou as trancinhas lá cor laranja, ele via rumores, né, que depois que deu toda essa treta que a gente já cobriu aqui a respeito do Jimmy Butler, dá a entender que ele também tem essa mesma opinião, que o Phoenix Suns é um dos destinos que ele gostaria de ser trocado, além de Dallas, Rockets e Warriors. Então fazer com que o Bradley Beal se sinta desconfortável ao ponto de conseguir uma troca pelo Jimmy Butler seria o cenário ideal, mas algum jogador do final do banco de reservas, ou se não mais alguma escolha de draft de 2032, que se eu não me engano é o máximo que o time pode colocar de tempo, né, de vigência para poder executar a troca, que são 7 anos a partir do ano que estamos. Então se estamos em 2025, acredito que até 2032 eles já podem utilizar as escolhas de draft para troca, e conseguiria trazer o nosso mano Jimmy Butler, só que aí teria que renovar com o Jimmy Butler também e entregar um contrato semelhante ao contrato horroroso do Bradley Beal, que é tipo 50 milhões essa temporada, 51 temporada que vem e 57 na última temporada dele. O contrato do Bradley Beal é muito ruim, velho. Eu vou ter que repetir isso algumas vezes nesse vídeo porque eu fico horrorizado com o contrato desse cara. E com o Jimmy Butler estava sendo conversado de que dá pra entregar um contrato pra ele de 110 milhões por 3 anos, o que é bem melhor do que o contrato do Bradley Beal. E manos, esse é o clima que tá lá agora, mano. Fizeram uma entrevista esses dias com o Bradley Beal e perguntaram pra ele o seguinte: o que você acha do movimento de colocarem você no banco de reservas? Tem a ver com os rumores de troca que saíram recentemente? E ele concordou e ainda disse o seguinte: independente do que aconteça, eu tenho as chaves. Eu que mando no meu destino, rapaziada. Eu sou independente. Até o momento que eu queira, eu sou ainda um Suns. Been aware of kind of like all the other stuff, moving parts around the league with Jimmy and all that. Yeah. There's some speculation around the league that this is related to that. Have you? If so, I need to be addressed because I hold the cards. So All right, man. See you. until I'm addressed and somebody says something different, then I'm gonna be a son. Então, essa é a situação. O ponto desse vídeo é esse. O que tava ruim no Phoenix Suns pode piorar sim com esse clima dentro do vestiário. A gente sabe que o vestiário é uma parada muito importante numa equipe. O Phoenix Suns tá começando a perder as rédeas disso por conta do Bradley Beal. E pode ser que a gente veja alguma grande troca vindo envolvendo o Phoenix Suns nesses próximos dias, até a trade deadline, até o final de fevereiro. E o grande culpado, mais uma vez eu vou repetir, é ele, o Mat Ishbia, mano. Ele me lembra um pouco aquele memezinho do cachorro com a casa pegando fogo, sabe? Aí ele pensa, tá tudo bem, tá de boa. Outra coisa que me vem à mente quando eu vejo essa situação do Phoenix Suns é, eles poderiam ter evitado tudo isso, se eles tivessem feito uma única escolha: draftar Luka Doncic ao invés de DeAndre Ayton. Mas assim, eu quis trazer esse vídeo todo assim pra vocês com esse tom de a minha opinião sincera sobre o Phoenix Suns, mas só que não tá tudo perdido, sabe? Eles fizeram um draft bom nessa temporada, trazendo o Ryan Dunn, que é um excelente defensor, um bom jogador ofensivo também. Teve os seus highlights marcando os melhores jogadores da liga e segurando eles pra baixas pontuações. Os 2 jogadores principais da franquia são jogadores muito valiosos, que eles conseguiriam, pela troca desses caras, inclusive pode ser algo iminente, já que o Kevin Durant não estendeu com o Phoenix Suns, eles podem utilizar esses caras para fazer uma gigantesca reforma dentro do elenco, ainda mais se eles conseguirem trocar de alguma forma o Bradley Beal, caso tudo vá por água abaixo nessa temporada, quando encerrarmos 2025, né, daqui a 6 meses. Então, manos, nada está perdido, nada que uma reconstrução com um tanque, com umas 4 temporadas aí de distância, não resolva o problema do Phoenix Suns. Mas essa é a minha opinião, sincera, e até ficou um pouco maior esse vídeo do que eu gostaria. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha do Phoenix Suns, o que você acha de tudo isso que a gente conversou, você acha que é possível uma troca pelo nosso mano Jimmy Butler, o que
que você acha que vai acontecer ao longo dessa temporada ou até a trade deadline. Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, considere se inscrever, deixar o like e o sininho de notificações ativos para receber mais vídeos como esse em primeira mão. E se quiser ajudar mais diretamente, considere entrar para a família de membros dessa rapaziada linda que está ao meu lado, que são os All-Stars do Guibeira, a rapaziada que contribui diretamente para que esse projeto continue de pé. Muito obrigado a todos os membros e a todo mundo que ficou assistindo até aqui comigo. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!